de uma atmosfera segura para outra que é potencialmente perigosa é como se preparar para entrar em outro mundo. Pode se tornar uma experiência atemorizante. Afinal, você não está somente rodeado por uma atmosfera diferente, mas também dependendo de equipamento especial para sobreviver ao desconhecido. E aqui embaixo, se usar o equipamento errado, ou que não foi devidamente inspecionado ou mantido, pode ser o seu último mergulho. É o mesmo que entrar numa atmosfera perigosa no seu trabalho. Torna-se de fato um outro mundo e você tem que garantir sua segurança. Apenas um erro ao ignorar a manutenção adequada ou até mesmo a escolha indevida do equipamento pode lhe custar a vida. Milhões de trabalhadores usam respiradores no local de trabalho todos os dias, porém milhares sofrem de exposição a substâncias nocivas no ar a cada ano. Essas exposições podem causar sérios problemas de saúde, incluindo danos aos pulmões e outros efeitos ao longo prazo, como câncer, doenças do coração, silicose, asbestose e outras doenças crônicas. Como cada célula do seu corpo necessita de oxigênio, seus pulmões mantêm você ativo. Seus pulmões têm uma resistência incrível, mas são vulneráveis. A superfície respiratória de seus pulmões vai de 90 metros quadrados quando em repouso até 300 metros quadrados quando você respira fundo. O ar que respiramos consiste de 3/4 de nitrogênio, traços de argônio, partículas estranhas e 1/5 de oxigênio. Suas células se alimentam de oxigênio, mas quando você respira contaminantes, também contamina sua superfície respiratória. Por isso, uma proteção respiratória é tão importante. Um respirador pode assegurar que o ar que entra nos pulmões através do nariz e da boca desce pela traqueia e entra pelos 2 principais corredores, chamados brônquios, contém oxigênio suficiente sem riscos para os pulmões. Partículas estranhas como poeira caem do ar dentro dessas amplas passagens. Nos pulmões, cada brônquio divide-se em vias cada vez menores, chamadas bronquíolos. No final do menor corredor encontram-se pequenas câmaras chamadas alvéolos, tão pequenas que existem 300 milhões delas nos pulmões. O oxigênio passa pelas paredes dos alvéolos, enquanto outras moléculas, como as de nitrogênio, são geralmente bloqueadas. Quando o oxigênio passa através das paredes dos alvéolos para a corrente sanguínea, células vermelhas do sangue, agindo como transportadoras, descarregam dióxido de carbono em troca de oxigênio, que é então repassado a outras células do corpo. O dióxido de carbono que retorna através da membrana aos pulmões é então expelido por eles, completando assim um ciclo importante de vida. Para impedir estas doenças e danos respiratórios, a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho possui normas para protegê-lo. Este programa abordará as atmosferas perigosas que você pode enfrentar no trabalho, tipos e seleção de respiradores, o programa de proteção respiratória do seu empregador, avaliação médica e ensaio de vedação. Você também aprenderá sobre a manutenção, inspeção, descontaminação e armazenagem corretas dos respiradores. O treinamento é uma parte essencial do uso do respirador. Antes de ser permitido usar um respirador no trabalho, você será bem treinado e isso acontecerá sempre que necessário. Este treinamento poderá protegê-lo quando trabalhar em atmosferas perigosas. As atmosferas perigosas se enquadram em 2 categorias básicas: deficiente de oxigênio ou contaminada. Quando uma atmosfera não contém oxigênio suficiente para manter a respiração, é considerada deficiente de oxigênio. Segundo as normas regulamentadoras vigentes, o ar tem deficiência de oxigênio quando o volume a nível do mar for de 19,5% ou menos. Espaços confinados como silos, caldeiras, tanques, porões de navios e tubulações são potencialmente deficientes de oxigênio. As atmosferas contaminadas possuem níveis perigosos de partículas tóxicas, gases, vapores, fumos e névoa. Estes contaminantes são o resultado de poluição do trabalho e do meio ambiente, alguns podendo ser ácidos ou alcalinos. Por exemplo,
A amônia anidra forma um poderoso alcaloide que danifica as vias respiratórias, queima quimicamente os pulmões e pode causar danos a longo prazo aos pulmões e até a morte. O cloro forma um ácido que pode queimar a pele e os olhos. Se for ingerido, o cloro pode causar queimaduras na boca, garganta e estômago. Respirar gás de cloro pode resultar em irritação do nariz e vias respiratórias superiores, dores de cabeça intensas, tosse violenta, tonturas e vômitos, bem como dores no peito e respiração ofegante. A inalação é a forma mais rápida dos contaminantes a entrarem na corrente sanguínea. Por isso é tão importante proteger seu sistema respiratório se você trabalhar em uma atmosfera contaminada. Os empregadores fornecem um ambiente de trabalho saudável, desenvolvendo procedimentos operacionais seguros ou instalando controles de engenharia para reduzir os riscos atmosféricos. Porém, nem todos os riscos podem ser evitados. Quando os controles de engenharia não são viáveis, instalados ou durante situações de fuga de emergência, pode ser necessário o uso de um respirador. O respirador a ser usado vai depender do tipo de risco que você enfrentará. Existem dois tipos básicos de respiradores, o purificador de ar e o de adução de ar. O respirador purificador de ar remove contaminantes antes que possam chegar à sua zona respiratória, enquanto os de adução de ar fornecem ar fresco de uma fonte externa não contaminada. Os respiradores purificadores de ar existem em três tipos básicos: o de remoção de partículas, remoção de gás ou vapores, ou uma combinação dos dois. Quando você respira, o respirador purificador de ar tem filtros substituíveis que retiram partículas perigosas do ar. Se o contaminante for um gás ou vapor, o respirador purificador de ar usará um cartucho de absorção recambiável e não um filtro. Respiradores purificadores de ar são aprovados para uso somente quando a atmosfera contém oxigênio suficiente para manter a respiração, a concentração de contaminantes é conhecida e não excede as limitações da peça facial. Respiradores purificadores de ar não podem ser usados quando os contaminantes são imediatamente perigosos à vida e à saúde, IPVS. Uma atmosfera é considerada IPVS quando pode causar danos irreversíveis ou incapacitantes à saúde de quem estiver trabalhando nela sem respirador. Lembre-se, um respirador purificador de ar filtra o ar existente e por esse motivo não oferece proteção contra uma atmosfera deficiente de oxigênio. Para entrar numa atmosfera suspeita de deficiência de oxigênio, você precisa usar um respirador de adução de ar. Dois tipos comuns são o respirador autônomo de pressão positiva e o respirador de linha de ar comprimido, no qual o ar é enviado de uma fonte externa através de uma mangueira ou linha de ar para dentro da máscara ou capuz. Respiradores de linha de ar bem ajustados usam ar respirável grau D, com dispositivo de demanda de pressão que permite determinar a quantidade de ar que chega à máscara, fornecendo pressão positiva. Porém, com capuz ou capacete, a mangueira fornece fluxo de ar contínuo. Os respiradores de linha de ar comprimido fornecem suprimento de ar quase ilimitado para trabalhos em atmosferas perigosas. O comprimento da mangueira limita-se a aproximadamente 90 metros ou menos e pode restringir a mobilidade, bem como ficar enroscada ou desconectada. Você pode associar o respirador autônomo de pressão positiva com o equipamento de mergulho. Na verdade, o mecanismo é muito similar. O ar respirável é fornecido por cilindros sempre usados quando o trabalho for feito em atmosfera perigosa. O respirador autônomo fornece o mais alto nível de proteção respiratória e pressão positiva. Por esse motivo, os respiradores autônomos são mais usados em resgates ou situações de emergência. Porém, o usuário fica limitado à quantidade de ar contida nos cilindros, geralmente em medidas de meia hora. A pressão positiva é uma vantagem dos respiradores autônomos porque fornecem proteção contra deficiências de oxigênio e contaminantes que são imediatamente perigosos à vida e à saúde. Independente do tipo de respirador fornecido a você, ele deve ser o mais indicado para os riscos que tiver que enfrentar. A seleção do respirador adequado ao seu trabalho está documentada no Programa de Proteção Respiratória do seu empregador. O programa estabelece um procedimento padrão para a seleção do respirador, seu uso e manutenção. Parte deste programa escrito é a avaliação de riscos.
Ao conduzir a avaliação de riscos, contaminantes atmosféricos são analisados em suas propriedades físicas e químicas, efeitos nocivos à saúde, propriedades ameaçadoras, limites de tolerância ou outros limites de exposição aceitáveis. Resultados de amostras atmosféricas do local de trabalho, a natureza do seu trabalho e a duração e tipo de atividades que você deve desempenhar usando o respirador também fazem parte do critério de seleção. Seu empregador nomeará uma pessoa qualificada por treinamento ou experiência para implementar o programa. E o programa escrito de proteção respiratória também estará disponível para você. Nem todos têm as condições físicas que permitem usar o respirador. Até mergulhadores passam por treinamentos intensivos apesar da vantagem da diminuição do peso na água. Nem todos têm essa vantagem. Alguns respiradores autônomos pesam até 15 quilos e podem causar mais esforço ao coração. O uso do respirador também aumenta o exercício físico, que causa uma elevação na temperatura do corpo e pode levar a exaustão, desmaios e desidratação. Para evitar incidentes, exames médicos são necessários para a maioria dos que usam respiradores. A avaliação médica assegura que você é fisicamente capaz de usar o equipamento. Diferentes empresas usam procedimentos distintos na avaliação. O processo mais usado inclui histórico médico, exame físico, teste de função pulmonar e observação do funcionário usando o respirador. Obviamente, usar um respirador autônomo é mais cansativo que qualquer outro tipo de respirador. A avaliação médica considera tudo, inclusive a idade do trabalhador e a experiência prévia com o respirador. Uma vez que você recebeu a aprovação médica para o uso de um respirador, o próximo passo no processo de seleção do equipamento é o ensaio de vedação. Como os respiradores dependem de ajuste da máscara à face, é importante escolher o respirador com melhor ajuste. Barba ou cabelos podem ficar entre a face e a máscara, criando vazamentos, pois impedem um ajuste perfeito. Algumas pessoas talvez tenham que fazer a barba ou mudar o corte de cabelo para poderem usar o respirador corretamente. Óculos de segurança podem também interferir num bom ajuste porque não permitem o contato adequado de peças faciais inteiras. Muitos respiradores permitem o uso de lentes corretivas montadas no interior da máscara. Para testar o seu respirador, coloque-o e aperte os tirantes para ajustá-los não muito apertados. Trabalhando longas horas, o conforto é tão importante quanto um bom ajuste. Você talvez tenha que experimentar vários respiradores antes de encontrar um que seja adequado à sua estrutura facial. 2 tipos de testes são autorizados, o qualitativo e o quantitativo. No teste qualitativo, um agente neutro, vapor, fumaça ou aerossol, é liberado ao redor do usuário. Se o usuário detectar a presença do agente pelo cheiro, gosto ou irritação nasal, o ajuste é considerado inadequado. O teste quantitativo mede a quantidade do agente fora e dentro da máscara do respirador. Como o ajuste é afetado por mudanças na estrutura facial devido à perda de peso e cirurgia, o teste pode ser feito anualmente ou mais vezes, dependendo das mudanças faciais. Cada vez que você move a cabeça ou mandíbula para falar, sua face muda também. Isto pode afetar o formato da máscara em sua face. Para assegurar que existe um bom ajuste numa variedade de posições, parte do teste inclui mover a cabeça para cima e para baixo, para ambos os lados e exercícios de respiração e fala. Além disso, você aprenderá a examinar o ajuste de seu respirador e a fazer testes de pressão positiva e negativa, momentos antes de entrar numa atmosfera perigosa. Para fazer o teste de pressão negativa, coloque a palma das mãos nas aberturas de entrada de ar ou aperte a mangueira. Respire devagar para que haja um pequeno colapso da máscara. Não respire durante 10 segundos. Se a máscara mantiver a pressão negativa ou sucção, e se não houver vazamentos, considera-se que o respirador tem um bom ajuste. Depois, faça o teste de pressão positiva. Bloqueie a válvula de exalação com a palma da mão e assopre levemente. Se a pressão positiva for mantida dentro da máscara e se não houver vazamentos, o ajuste é considerado bom. Respiradores de ajuste frouxo em uso com capacetes, capuzes, blusões ou vestimentas de corpo inteiro que cobrem completamente a cabeça não requerem um ensaio de vedação tão rígido. Porém, quando usar uma peça facial ou máscara respiratória,
Você conduzirá uma verificação da vedação toda vez que a colocar. Sua vida ou saúde podem depender de um bom ajuste. Não se arrisque sem necessidade. A manutenção correta do respirador assegura que ele continue a funcionar com máxima capacidade. Existem 3 passos básicos na manutenção de respiradores: inspeção, descontaminação, armazenagem. O primeiro passo na manutenção do respirador é a inspeção. Quando examinar o seu respirador, procure por buracos nos filtros, perda de elasticidade ou quebras nos tirantes e mangueiras, conexões ou parafusos soltos ou quebrados, partes faltando, máscaras rasgadas ou com danos, resíduos de detergentes ou sujeira nas válvulas e limpeza em geral. A responsabilidade de examinar o seu respirador é sua. Respiradores normalmente usados para fins não emergenciais devem ser examinados antes e após cada uso. Respiradores de emergência para fugas, resgates e combate ao fogo são inspecionados após cada uso e pelo menos uma vez por mês quando não estão em uso. Não aceite equipamento que não esteja perfeito e não tente fazer você mesmo os reparos, a menos que seja qualificado para isso. O próximo passo na manutenção do respirador é a descontaminação. A limpeza completa do seu respirador após cada uso prolongará a qualidade de seu desempenho. Siga as recomendações do fabricante durante a limpeza e ao desinfetar seu respirador. O método exato varia dependendo do fabricante, modelo e tipo. O passo final na manutenção da boa condição do seu respirador é a armazenagem. Após examinar e descontaminar, coloque o seu respirador num saco plástico individual. Guarde as máscaras com a válvula de exalação e mangueiras numa posição natural sem torções. Guarde os respiradores em locais protegidos de poeira, luz solar, calor, frio, umidade e produtos químicos. Equipamentos desprotegidos podem sofrer danos ou distorção da peça facial. Tendo o devido tempo para examinar, descontaminar e armazenar o seu respirador, você garantirá um bom desempenho enquanto trabalha. Neste programa, você aprendeu sobre diferentes tipos de atmosferas perigosas que pode enfrentar, contaminadas ou deficientes de oxigênio, os tipos de respiradores disponíveis para protegê-lo desses riscos, o processo de seleção de respiradores, que inclui o programa de proteção respiratória do empregador, avaliação médica e ensaio de vedação. Você também aprendeu sobre a importância da manutenção, incluindo inspeção correta, descontaminação e armazenagem do seu respirador. Seguindo estes procedimentos, você garantirá segurança contínua sempre que trabalhar com respiradores. Lembre-se, você pode resistir durante semanas sem comer, dias sem beber, mas somente alguns minutos preciosos sem respirar. Siga os procedimentos adequados no uso e manutenção do seu respirador e esteja atento aos perigos à sua volta. Quando você entra numa atmosfera potencialmente perigosa, é como entrar em um outro mundo. E você não pode se dar ao luxo de ser surpreendido, como poderia ser neste mundo.